Pessoal, boa tarde, tudo bem? Espero que todos estejam excelentemente bem, não é? Bom, pessoal, hoje eu tô aqui para ajudar muitos a tirarem uma dúvida que é recorrente no canal. Muitos me perguntam qual agulha certa para minha máquina de costura doméstica. Bom, é o seguinte, esse vídeo vai ser específico para as máquinas domésticas, tá? Existem outros tipos de máquinas industriais, né? Máquinas semi-industriais, overlocks, galoneiras, bom, uma infinidade. Que eu não vou entrar nesse mérito. Eu vou falar especificamente das máquinas domésticas, ou seja, das pretinhas, até das zigue-zagues, tá? Pode ser também da Singer Zig-Zag 288, as multiponto, as flex, né? As versáteis, as máquinas mais usadas assim, digamos, domésticas da Singer, né? As facilita, né? E aí vai para as zigue-zagues, para as Eugene zigue-zagues, para as Vigorellis Robot zigue-zagues, até nessas daí a gente pode entrar um pouco, que vai servir isso que a gente vai conversar hoje. Mas para as outras não. Então, seria qual máquina, qual agulha é a correta, né? Para a certa para máquina de costura doméstica. Bom, em primeiro lugar, você pode usar agulha Singer comum, tá? Já começa por aí. Então, agulha Singer comum serve. Comum é o quê? Comum é a numeração que vai do 9 até o 21, tá? E vocês, não sei se vocês sabem, né? A agulha é. Quanto menor o número da agulha, mais fina ela é, certo? Então, cada tecido, cada tipo de costura que você vai fazer exige uma espessura de agulha, uma ponta de agulha. Existem também cores, né? Hoje em dia tem muita cor, né? Por exemplo, a agulha que você tem lá a cornela metálica é para usar com linha metálica, a roxa você usa para o colchoado, vermelha universal, a cinza você usa para overlock, né? Preta para tecido sintético, azul para jeans, marrom para couro, branco para bordadeira, amarelo para malha. Mas não é esse caso que nós vamos entrar hoje. Nós vamos entrar em cima dessas que eu estou falando em termos de numeração, que vão da 9 a 21, tá? Eu não sei se vocês sabem, se vocês têm a noção de que a agulha tem um tempo de vida útil, né? É claro, eu tenho agulhas aqui velhíssimas, eu as uso para fazer teste de costura, é diferente. Não vou usar elas numa sequência, não vou usar elas para costurar o dia todo, entendeu? Então, por exemplo, uma agulha, ela tem, em média, dizem, né, os especialistas nessa parte de agulha, porque usam agulha, eu não uso. Eu, pelo tempo de experiência que eu tenho de mecânico, de máquinas, eu sempre ouvi falar das costureiras, de outros mecânicos, de alfaiates, que ela tem um tempo de vida útil, né? E até você pega em sites aí, né? Até o da Singer mesmo, eles falam, acho que se eu não me engano são 12 horas de trabalho cada agulha tem. Mas tem alfaiate que fala que usa agulha um mês inteiro, praticamente. Então, para você ver que tudo vai de quem mexe o doce, não é verdade? Você não adianta ter a receita de tudo se você não sabe mexer o doce. Não vai ficar bom. Então, o ofício, quem tem a prática mesmo é que sabe o que está falando. E quando a agulha fica velha, ela, além dela perder a ponta dela, ela pode entortar. E quando a agulha entorta, ela pode ocasionar vários problemas de costura e na máquina. Por exemplo, ela pode estragar o tecido, né? Ela, perdendo a ponta, ela estraga o tecido e também estraga a máquina. Tira a máquina de ponto.
pode estragar uma lançadeira, ela pode desregular a máquina toda, que você vai ter que fazer esse alinhamento de novo, né? Então, por exemplo, que nem eu falei para vocês, existem agulhas que têm cores, né? Então, mas essas cores aí eu não vou entrar nessa questão, porque aí vocês vão ver quando vocês precisarem para fazer a costura do tecido. Eu estou falando em termos da máquina doméstica, eu vou falar agora. Por exemplo, como eu falei para vocês, elas vão de 9 até 21. Então, por exemplo, se você quiser costurar um tecido fino, uma seda, né, uma organza, desse tipo, você vai usar uma agulha de 9 a 11, que é o indicado para esse tipo de tecido. Se você for costurar, por exemplo, algodão, Oxford algodão, você vai costurar, vai usar uma agulha do número 14 até 16. É só você seguir mais ou menos. Existem tabelas em vários sites aí. Mas, por exemplo, se você for usar, por exemplo, se você for costurar uma sarja, né, um veludo, uma lona, um couro, um sintético, um jeans, por exemplo, você vai usar da 18 até a 21. Então você vai ver qual que você vai se sair melhor nessa costura. Então você pega da 18 a 21 para costura de tecidos pesados. Então, por exemplo, é simples, da 9 a 11, tecidos leves. Da 14 a 16, você vai usar tecidos médios. E da 18 até a 21, tecidos pesados, né, que é o couro, lona, jeans, sintético, veludo, sarja, né, tecidos mais que precisam de uma agulha um pouco mais grossa, né, para fazer essa costura, também com a ponta diferente. Para costurar malha, por exemplo, você pode usar uma 2011, né? E para costura de malha, você sabe que você consegue costurar malha na zigue-zague. Porque para costurar malha na doméstica, você tem que costurar numa máquina zigue-zague. Porque o ponto zigue-zague tem a flexibilidade que a malha vai exigir da linha. O ponto zigue-zague, quando ele faz aquele movimento, ele já deixa um espaço para a linha trabalhar. O ponto reto não. Tá? Então por isso que tem muito problema quando você vai costurar ponto reto em malha, quebra, a linha quebra. Né? Então é isso que acontece. Né? Por exemplo, para cochoados, né, kilt, você usa uma 2019, né? Outra coisa também, outra dúvida também que as pessoas sempre me perguntam: dá para usar agulha dupla na máquina doméstica? Dá, sem problema nenhum. Você pode usar uma agulha dupla sem problema nenhum, sabendo costurar com ela, não tem problema nenhum. Você vai fazer sem problema nenhum a costura, tá bem? Então, lembrando, ó, prestem atenção. A numeração para as agulhas, das agulhas para máquina doméstica, por exemplo, que nem essa Singer aqui, 1913, esse tesouro de máquina aqui, ó, né? Eu posso usar a pretinha, a Vigorelli, a Eugene, eu posso usar agulhas de 9 até número 21, tá? E lembrando isso, da 9 a 11, tecidos leves, da 14 a 16, tecidos médios, e da 18 a 21, tecidos pesados, tá? E outra coisa, lembrando, a agulha, ela tem que ser fixada corretamente. Lembra que a maioria dos vídeos eu falo isso, né? A agulha tem um lado certo para ser colocada, né? No caso dessa Singer 1903 aqui, ela é posta da mesma maneira que se coloca na Vigorelli e na Eugene. Agora as outras Singer, você pega a Singer de 1924 para cima, ela já vai ter o bloco invertido, que a lançadeira já gira para a esquerda. Então eu já vou inverter a agulha. Então nessa Singer antiga eu coloco essa parte chata aqui para dentro. Na Singer mais nova, na pretinha, na 15C, eu coloco a parte chata para fora, tá? E no caso da Vigorelli, da Eugene, eu coloco a parte chata para dentro da agulha, que tem essa parte chata. Eu vou explicar o que é a agulha para vocês, ó. Essa parte chata é a parte que a gente chama de cabo da agulha, tá? Essa parte chata, deixa eu pôr ela num papel, num negócio aqui. Vamos ver se eu consigo pôr legalzinho para vocês verem aqui. Vou explicar o contexto da agulha. Ó, tá aqui, né? Deu para ver? Deixa eu acender a luz aqui. Ó, vamos lá.
Ó. Essa parte de trás, onde está escrito, que é essa parte chata que eu sempre falo, que é a posição que você coloca a agulha, a gente chama de cabo. Essa parte de trás da agulha a gente chama de cabo. Essa parte longa que vai daqui até mais ou menos o finzinho do furo aqui, a gente chama de haste. Aí a gente tem a ponta da agulha, né? O furo da agulha e a cava da agulha, que é a canela da agulha, né? Que é essa aqui, ó. Ela vem aqui, ó. Você tá vendo, ó? Essa parte tortinha da agulha, tá vendo que a agulha tem uma parte tortinha, né? Ó. Deixa eu ver aqui se eu foco melhor pra gente ver. Tá vendo essa parte tortinha da agulha? Aí tá vendo, ó, essa parte aqui pra cima do furo? A gente chama de cava da agulha, tá? Então, é isso aí. Não tem segredo, é só vocês usarem a agulha certa pro tecido certo e pra costura certa. Ver se a agulha está sempre alinhada, se ela foi colocada por completo. Lembra que eu sempre falo que nem eu vou colocar a agulha nessa máquina aqui. Eu solto o prendedor, venho com a agulha, coloco a agulha, coloco ela até o final, prendo e solto. Por quê? Porque se eu colocar a agulha aqui, soltar e prender, olha lá, ela cai, ó. Ela não, é óbvio que pode ser que não caia com vocês, mas pode ser que ela desça um pouquinho. E se ela descer um pouquinho, se ela sair um pouquinho fora do que ela tem que fazer ali, porque o limite da agulha é esse, ó. O limite da agulha é colocar até o fim, bateu aqui em cima, colocou, aperta, beleza. Porque se ela desce, ela sai fora de ponto. Né? Então você tem que ver sempre isso aí. Ver se ela tá certinha, se ela tá na distância certa, ver se ela tá alinhada, se ela não tá torta. Se ela não tá torta, ver se ela tá do lado certo, né? E ver se ela não tá gasta, se ela não tá sem ponta, porque tudo isso aí interfere na costura, né? A agulha é uma peça e ela vai gastar, não é verdade? Deixa eu ver se eu não esqueci de mais nada. Acho que não, acho que é isso aí. Se eu esqueci de alguma coisa, vocês podem perguntar aí, que eu tô à disposição de vocês, tá bem? Bom, então, gente, esses são os números de agulha para serem usados nas máquinas domésticas, tá? No caso, a Singer, né, a Singer, Osim, Vigorelli, elas aceitam agulhas de 9 até o número 21, tá bem? E vai depender do tecido que vocês forem usar, tá joia? Outra coisa, lembrando vocês que a nossa página está à disposição de vocês lá no Mercado Livre. O link tá aí, ó, na descrição desse vídeo, tá? Entra lá, dá uma visitada na nossa página. A gente está com bastante máquinas antigas, lindas de costura, muitas Elgin, Vigorelli, Singer, bastante coisa lá. Também temos peças para as máquinas antigas de costura e lindas antiguidades, tá bem? E não se esqueçam, pessoal, deixa seu like, dá um joinha aí pra gente no canal. Inscrevam-se no canal, clica aí no sininho para vocês receberem os vídeos novos, né? Quando a gente postar os vídeos. Utilizem os comentários, como vocês muito bem fazem, né? De sempre. Compartilhem os vídeos, né? Porque dessa forma a gente ajuda o canal a ajudar mais pessoas, não é verdade? Então, agradeço vocês e um grande abraço.